Eu sou a Sofia, e esta é a história do dia em que o meu conto de fadas virou um inferno de glacê no chão. Um inferno orquestrado pela minha sogra, Dona Heloísa. Não era só um bolo, entende? Eram 4 andares de sonho, uma obra-prima que simbolizava a doce paz que eu finalmente esperava encontrar, longe da toxicidade velada que ela destilava na minha vida desde o noivado. Ela, Dona Heloísa, uma figura imponente, típica da alta sociedade mineira de Belo Horizonte, com sua voz sempre suave, mas com um olhar que prometia uma guerra fria. Meu casamento com o Lucas, o filho único e precioso dela, deveria ter sido o ápice da minha felicidade, mas ela decidiu transformá-lo no palco da sua última tentativa de me quebrar. Lembro-me daquele dia, o sol forte na Serra do Curral, iluminando o salão de festas que escolhemos, no bairro Mangabeiras. Eu estava linda, no meu vestido de noiva em renda guipure, e o Lucas, ao meu lado, era a personificação do homem que eu amava. O bolo. Ah, o bolo. Ele estava no centro do salão. Uma torre de baunilha e frutas vermelhas, criação da confeiteira mais renomada da cidade, trazido com todo o cuidado de contagem. No momento em que a cerimonialista anunciou que iríamos fazer o corte, senti o ar mudar. Dona Heloísa se aproximou, não com o sorriso de uma mãe feliz, mas com o olhar de um predador. E foi rápido. Foi tão rápido que, por um segundo, pensei ter sido um acidente. Com uma displicência calculada, enquanto ajeitava a toalha da mesa, ela esbarrou na estrutura. Não um esbarrão, mas um golpe sutil e fatal. Em câmera lenta, a torre perfeita desabou. Glacê branco e vermelho se espalhou pelo chão de mármore. O silêncio que se seguiu não era de choque, era de um horror paralisante. 150 convidados. A elite da cidade. Todos olhando para o desastre. E pior, para o sorriso quase imperceptível, vitorioso, no canto da boca da minha sogra. Foi ali, naquele milésimo de segundo, que a raiva deu lugar a uma clareza gelada. Eu sabia que, se eu chorasse, gritasse ou fizesse uma cena, ela teria vencido a sua guerra silenciosa. Ela queria que eu parecesse a noiva histérica, a desequilibrada, a que não conseguia segurar as pontas. Mas ela não me conhecia de verdade. Eu não era mais a garota de Uberaba que ela havia tentado intimidar no primeiro jantar de família. Eu era a mulher que havia planejado isso tudo, a mulher que tinha um plano B guardado há meses, esperando justamente por um deslize dela. E eu não estava sozinha. Meu plano não era sobre brigar, era sobre desnudar a verdade com elegância. Enquanto os garçons tentavam desesperadamente limpar a bagunça e o Lucas olhava para a mãe com uma incompreensão dolorosa, eu fiz a minha jogada. E se no meio de tanto drama você pudesse dar um presente para a nova história que está começando? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, para que a gente possa compartilhar mais momentos de viradas inesperadas como a que você está prestes a ver. A estratégia de Heloísa era tão óbvia quanto o mármore manchado de glacê. Ela queria que o meu casamento fosse lembrado como a tragédia do bolo, a prova de que eu era inadequada para a família. Mas ela não contava com o meu trunfo. Algo que eu havia aprendido sobre ela, um segredo guardado a 7 chaves que ela pensava ter enterrado em Juiz de Fora há anos. Minha vingança não seria física, seria psicológica e pública. Levantei meu véu, respirei fundo, e com a voz amplificada pelo microfone da cerimonialista, que por instinto me estendeu, eu comecei. Não falei sobre o bolo. Falei sobre memória. Dona Heloísa, eu disse, em um tom que era tão doce quanto o bolo destruído. Eu sempre soube o quanto a senhora prezava a perfeição e o quanto o Lucas era o seu maior orgulho. E por isso, guardei a melhor surpresa do dia para a senhora, algo que mostra o quanto eu entendi a sua história. A história que o Lucas nunca soube. O salão ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado de quem sabe que algo irreversível está prestes a acontecer. O sorriso de Heloísa sumiu. Seus olhos, antes vitoriosos, agora carregavam uma névoa de pânico. Ela tentou se aproximar, sussurrando um "Sofia, pare com isso!", mas o microfone estava nas minhas mãos. Gesticulei para o DJ. Eu havia preparado um vídeo, não com fotos de infância, mas com recortes de jornal antigos, digitalizados de arquivos empoeirados da Biblioteca de Ouro Preto. Eram de 1988, da época em que Heloísa ainda era uma jovem universitária e morava no Santa Teresa, em BH. O telão se acendeu. O vídeo começou a rodar, com uma música de piano melancólica. As imagens eram de uma reportagem de primeira página.
Escândalo na Beneficente. Jovem promessa desvia fundos em favor de causa social não registrada. A reportagem detalhava como Heloísa, na época, desviou uma quantia significativa de dinheiro de uma instituição de caridade de sua família, não para si, mas para ajudar uma casa de acolhimento de mães solteiras que estava à beira da falência, algo que a sua família considerava uma vergonha e que ela havia jurado jamais revelar. O plano dela não tinha sido maldade, mas um ato desesperado de rebeldia. O desvio foi abafado pela família poderosa, com a condição de que ela cortasse qualquer laço com aquela vida e se casasse com um homem de prestígio, reescrevendo sua história, o que ela fez, mantendo o passado escondido de todos, inclusive do meu Lucas. O vídeo mostrava a jovem Heloísa, magra e com os olhos cheios de lágrimas, ao lado de mulheres humildes. O salão estava em choque. O bolo caído era, de repente, irrelevante. O que se seguiu foi o momento mais tenso e visceral da minha vida. Heloísa tentou cobrir o rosto, mas o flash das câmeras a atingia. O Lucas, meu marido, estava pálido, olhando para a mãe como se ela fosse uma estranha. Ele não entendia, mas o rosto dela dizia tudo. A história era real. A reportagem, os nomes, o escândalo abafado. Tudo para proteger a reputação impecável da família que ela era forçada a manter. Eu sabia que a exposição pública da sua falha era a sua maior fraqueza. Eu havia descoberto isso meses antes, quando pesquisei tudo sobre a vida dela após um comentário particularmente cruel sobre minha origem humilde, vinda do interior de Minas. O objetivo dela era destruir o meu dia. O meu era destruir a máscara que ela usava há décadas. Mas lembre-se, minha vingança não era só para humilhar. Havia uma camada mais profunda, que eu planejei para o grande finale. Enquanto o Lucas se aproximava de mim com uma expressão de traição e confusão, Heloísa gritou, uma voz rouca e desesperada. "Por que você fez isso, Sofia? Por que estragou o meu dia? A minha vida?" Foi a brecha que eu precisava. Baixei o microfone, mas continuei falando alto o suficiente para que todos ouvissem, especialmente Heloísa e Lucas. "Eu não estraguei o seu dia, dona Heloísa. Eu salvei a sua vida. Olhe para mim." Eu a forcei a me encarar. "Você jogou um bolo fora que custou R$ 10.000. Mas você jogou fora a mulher que eu vi nesse vídeo. A mulher que arriscou tudo, não por ganância, mas por compaixão. Você se escondeu atrás de um nome e de uma fachada por 30 anos, e isso te transformou em uma pessoa amarga, que tenta estragar a felicidade dos outros porque a sua foi roubada." A acusação era dura, mas verdadeira. Minha voz ganhou uma inflexão de profunda tristeza, não de raiva. Eu revelei que, ao invés de usar a informação para chantageá-la ou para causar um escândalo gratuito, eu havia procurado a tal casa de acolhimento de mães solteiras, que hoje se chamava Lar da Esperança, em Divinópolis. E usando os meus próprios recursos e os do Lucas, que ele havia guardado para nossa lua de mel, eu a havia reestruturado em segredo. Foi neste momento que a verdadeira vingança se revelou. A minha ação não tinha sido uma punição, mas um espelho distorcido que a forçava a ver a si mesma, a Heloísa de 1988, que ela havia enterrado. No telão, que ainda exibia o rosto da jovem, as imagens mudaram para vídeos recentes do Lar da Esperança reformado. Mostrava as mães e crianças em um ambiente seguro, novo, com brinquedos, camas e uma cozinha industrial. O Lucas, que estava prestes a explodir de raiva, parou. Seus olhos se arregalaram. Ele se voltou para mim, depois para a mãe e de volta para mim. Ele nunca soube do passado dela, mas agora via a prova da minha ação, o resultado de meses de trabalho silencioso, usando a obsessão da minha sogra por minha vida para planejar o meu próprio contra-ataque. Eu disse, dirigindo-me à plateia, mas focando em Heloísa. "Dona Heloísa, a senhora se lembra daquele dinheiro que a sua família recuperou? Pois bem, ele voltou para onde deveria ter ficado. Eu usei o dinheiro que ganhamos de presente de casamento para finalizar o projeto de reforma e expandir o lar. O seu ato de rebeldia, que te fez tanto mal, agora se tornou a sua redenção." O golpe foi final. Heloísa desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de raiva ou de humilhação, mas de alívio e libertação. A fachada de perfeição que ela carregava desmoronou junto com o bolo. Ela estava exposta, mas não como vilã. Estava exposta como humana, alguém que cometeu um erro que a forçou a viver uma mentira. Ela se ajoelhou no chão, em meio aos restos do bolo, e eu caminhei até ela. Todos esperavam a luta física, a cena de capa de revista. O que aconteceu foi o oposto. Eu me abaixei e a abracei,
apertado, bem ali, no meio daquela confusão. Eu a perdoei, não por ela, mas por mim. Aquele abraço não era de noiva e sogra. Era de duas mulheres, uma mais velha e uma mais nova, que finalmente se conectavam pela dor da repressão. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio de profunda emoção. Eu a ajudei a se levantar. Ela estava desgrenhada, a maquiagem borrada, e parecia ter envelhecido 20 anos em 5 minutos. O Lucas, com os olhos marejados, finalmente se aproximou, não para brigar, mas para abraçar a mãe. Mãe, por que você nunca me contou? Ele sussurrou. Eu tinha vergonha, meu filho. Tinha medo que você me rejeitasse. Ela respondeu, a voz embargada. Eu me afastei um pouco, dando espaço para o momento entre mãe e filho. O perdão familiar que ela tanto precisava, mas que só a exposição forçada poderia trazer. O final da minha vingança não era vê-la sofrer, mas vê-la liberta. O que eu recebi em troca foi a sua humanidade, a sua verdade. Eu me voltei para a cerimonialista e, com um sorriso, disse: Bom, o bolo oficial já era. Mas o casamento continua, não é mesmo? E quem disse que a gente precisa de um bolo tradicional? No Brasil, a festa de casamento é uma celebração de união e fartura. Gesticulei para que os garçons trouxessem as cestas de doces regionais que eu havia preparado como alternativa. Os bem-casados, os brigadeiros gourmet, o quindim e, o mais importante, uma surpresa que estava guardada na cozinha. Lembro-me de ter ido pessoalmente a São João del Rei para buscar o que seria a verdadeira estrela. Uma torta de banana cremosa, simples, mineira, a favorita do Lucas, que Dona Heloísa sempre criticou por ser popular demais. A torta foi trazida em uma bandeja simples, mas com o cheiro mais delicioso do mundo, um cheiro que remetia à infância do Lucas. Ela não era imponente, mas era autêntica. A reação dos convidados foi imediata. Risos de alívio e palmas. O clima de tragédia se desfez, substituído por uma atmosfera de sinceridade e alegria genuína. A minha sogra, vendo aquela torta simples ser colocada onde o bolo de 4 andares deveria estar, desabou em um último choro. Desta vez, de gratidão. Ela entendeu que a minha vingança não a havia tirado nada, mas a havia devolvido o seu eu verdadeiro. O restante da festa foi um turbilhão de emoções positivas. Dona Heloísa, pela primeira vez na vida, não estava se preocupando em manter as aparências. Ela estava rindo, dançando e até ajudou a servir os doces regionais. Ela me puxou de lado, no meio da dança, e me olhou nos olhos. Sofia, ela disse com a voz baixa, você não me humilhou, você me acordou. Eu passei a vida toda com medo de ser descoberta, e esse medo me transformou em uma pessoa horrível. Eu sinto muito pelo bolo, sinto muito por tudo. Eu sorri. Eu sei, Dona Heloísa. E eu sinto muito que a senhora tenha se sentido tão presa. Ninguém deveria viver com tanta vergonha do próprio passado, especialmente quando o passado guarda um ato de pura bondade. Ela me abraçou novamente. E foi um abraço diferente, sem a tensão dos anos de convivência forçada. Aquele momento, a reaproximação sincera, valeu mais do que qualquer bolo. A minha vingança foi transformar o seu maior desastre público em um triunfo pessoal. A minha reativação da sua humanidade foi o golpe final. O casamento terminou com o Lucas e eu cortando a torta de banana, a nova tradição da família. Dona Heloísa estava ao nosso lado, rindo e nos olhando com um carinho que eu jamais tinha visto. O escândalo do bolo não foi o que marcou o dia. Foi a vitória da verdade sobre a vaidade. A minha vingança foi a prova de que, para que um relacionamento funcione, às vezes, é preciso derrubar as muralhas do medo. E a queda do bolo foi o catalisador. A vida depois do casamento, claro, mudou. Dona Heloísa se afastou um pouco da alta sociedade, começou a se dedicar mais ativamente ao lar da esperança, e o Lucas, que viu a mãe sob uma nova perspectiva, passou a ser mais carinhoso e compreensivo com ela. A nossa lua de mel? Não fomos para a Europa como planejado. Usamos o restante do dinheiro para comprar uma van para o lar, para que as mães pudessem se locomover com mais facilidade para as consultas médicas. E sabe o que é mais fascinante? O presente de casamento que Heloísa me deu um mês depois? Não foi joias ou um cheque gordo. Foi o seu antigo diário de 1988, a chave para o seu passado, a prova de que ela estava disposta a ser vulnerável e real comigo. A última página do diário dizia: eu estraguei o bolo dela, mas ela me deu uma nova vida. Não sou mais a Heloísa perfeita. Sou a Heloísa.
E isso é o suficiente. A minha vingança foi o maior presente que ela poderia ter recebido. Não destruí a minha sogra, eu a resgatei. E assim, o casamento que começou com um ato de maldade e ciúmes se transformou em uma linda história de redenção. O bolo destruído virou uma lenda de família, um lembrete constante de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta. Hoje, Heloísa e eu trabalhamos juntas no Lar da Esperança, e ela é a minha maior apoiadora. Ela nunca mais tentou interferir na minha vida com Lucas. Pelo contrário, ela me ensinou a fazer a melhor torta de banana de Minas Gerais, aquela que substituiu o bolo caro e impessoal. O nosso segredo em comum nos uniu de uma forma que o tempo e o dinheiro jamais conseguiriam. A ironia é que a minha maior adversária se tornou a minha maior aliada, e tudo começou com um desastre. Um desastre delicioso no final das contas. A nossa história prova que, às vezes, para ter um final feliz, você precisa de um clímax bombástico, um momento de choque que force todos a encarar a realidade e a escolher o caminho da luz. Escolhemos o perdão, a verdade e a mudança. E foi a melhor escolha de nossas vidas. Agora que você viu a minha jogada inesperada, eu gostaria de saber, se você estivesse no meu lugar, teria revelado o segredo da sua sogra ou teria agido de outra forma? Deixe a sua opinião nos comentários e ative o sininho para não perder a minha próxima história de reviravolta.